Existem livros que marcam, né? E alguns provocam uma conversa que parece não ter fim. Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de A Cabana, uma jornada que começa na perda mais inimaginável e nos leva a uma descoberta realmente profunda. Então, o que a gente vai fazer aqui é viajar juntos para o coração dessa história tão poderosa, para tentar entender a tragédia e, principalmente, a transformação do seu personagem principal, o Mackenzie Phillips. Pois é, esse é exatamente o dilema que o Mac enfrenta. Um homem que está completamente quebrado pela dor, vivendo sob o peso de algo que ele mesmo chama de a grande tristeza. Ok, vamos começar do começo. Para a gente entender a jornada do Mac, a gente precisa primeiro entender o evento que simplesmente partiu a vida dele no meio, a origem da sua grande tristeza. E é assim que um fim de semana que era para ser perfeito vira um pesadelo, em questão de minutos. A grande tristeza se instala no coração do Mac, sabe? Uma ferida que simplesmente não cicatriza. 4 longos anos se passam, o Mark continua ali, soterrado por essa dor, até que um dia, um bilhete bem misterioso aparece na caixa de correio. É um convite estranho e muito, muito perturbador. E a parte mais intrigante de tudo isso é a assinatura. Papa, esse era o nome íntimo particular que a esposa dele, Anã, usava para Deus nas suas orações. E imagina a confusão na cabeça dele. Muita raiva, muita desconfiança, mas no fundo talvez uma faísca de curiosidade, de desespero mesmo. E ele decidir, ele precisava de respostas. E quando ele chega lá, naquela cabana abandonada, o lugar se transforma na frente dele. E ele fica cara a cara com o divino, de um jeito que ele nunca jamais poderia ter imaginado. Olha, aqui a gente chega no conceito talvez mais impactante e, para muita gente, controverso do livro. A história quebra completamente as imagens religiosas que a gente está acostumado para focar no relacionamento. O divino para Mac não tem nada a ver com o que ele esperava. Ia lá na cabana, cercado por essa trindade tão inesperada, que o Mac finalmente consegue fazer a pergunta que está engasgada na garganta dele há anos. Esse é o ponto central de tudo. O Mac confronta Deus com o problema do mal, do sofrimento, uma questão que, no fundo, ecoa no coração de muita gente. A resposta que o Mac recebe é muito profunda. A ideia é que Deus não é a causa da dor, mas está presente dentro dela. O ponto principal é que o amor de verdade não pode forçar sua vontade, porque senão deixaria de ser amor. E todas essas conversas acabam levando o Mac para a parte mais difícil da jornada dele, a cura que vem através do perdão. É muito importante entender uma coisa aqui. O perdão na história não significa passar a mão na cabeça, sabe? Não é tolerar o mal. O objetivo é que o Max se liberte do veneno do próprio ódio que estava consumindo ele. E toda essa experiência faz o Mac aprender que Deus não era nada daquilo que ele pensava. E isso nos leva direto para a mensagem central do livro. Num momento bem surpreendente, Jesus diz para o Mac que ele não é cristão e que o desejo dele não é fazer as pessoas cristãs, mas sim convidá-las para um relacionamento de amor. A história propõe uma virada de chave, sair de uma fé baseada em instituições para uma fé centrada nas pessoas, nos relacionamentos. Essa frase da Sarah Yu é fantástica, porque ela redefine tudo. Deus não é uma entidade parada, estática, é uma força de amor ativa, presente, sempre em movimento no universo. Um verbo. E depois de tudo tem essa reviravolta. Mac acorda num hospital e percebe que aquele fim de semana todo aconteceu enquanto ele estava em coma. Mas não importa se foi sonho ou um encontro real, a experiência o transformou por dentro para sempre. E é isso que permite que ele se reconecte com a família e finalmente encontre um pouco de paz. E a cabana termina deixando essa pergunta no ar pra gente. Uma provocação, né? Se a fé é menos sobre no que a gente acredita e mais sobre como a gente age, sobre a prática diária do amor, do perdão, do relacionamento, o que significa, então, viver de verdade?